Olá, hoje quinta-feira, dia 10 de novembro. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes: O reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: Virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus traz para nós uma grande lição. E nós aqui precisamos refletir: aonde está o reino de Deus? Jesus dirige aquelas palavras àqueles fariseus que tentavam encontrar o Messias, o Salvador, segundo as Escrituras, e não reconheciam em Jesus o Deus que Ele é. Os fariseus estavam presos a regras e não conseguiam ver a graça na sua frente. Não conseguiam ver o próprio Rei no meio de todos. Fico imaginando quantos de nós, ainda perdidos na confusão deste mundo, procuram o reino de Deus. Quando Jesus, que nós não vamos encontrar o reino de Deus ali ou aqui, e que Jesus diz: o reino de Deus já está no meio de vós, nós podemos tirar duas grandes lições. Primeiro, que Jesus é o próprio reino, Ele é a centralidade, porque o reino de Deus foi inaugurado a partir da sua entrega, a sua doação de amor total a nós. O reino de Deus foi inaugurado porque Jesus assumiu a condição humana e através dessa condição humana se igualou a todos nós menos no pecado e nos elevou à condição de filhos de Deus. E na sua morte de cruz, Jesus nos perdoou e por isso fomos salvos. Então, Jesus é a centralidade deste reino. Mas aqui também nós podemos tirar de grande lição, porque mais para frente Jesus vai dizer aos seus discípulos: dias virão em que vocês vão procurar o Filho do Homem e não acharão. Esse ponto é justamente o momento em que estamos vivendo, porque o Filho do Homem veio, sofreu, foi morto para nossa salvação. Ele foi glorificado pelo Pai e ascendeu aos céus. E nós um dia veremos em seu retorno glorioso. Mas enquanto ele não vem, esse reino de Deus, ele está dentro de nós. Porque o próprio Jesus se deixou entregar na hóstia consagrada. E através desse alimento que não se acaba, nós temos o próprio reino dentro de nós.
E nós não devemos procurar aqui ou ali, seguindo pessoas que querem tirar vantagem de alguma situação, simplesmente para enganar aqueles que seguem a Jesus. E aqui Jesus diz que quando alguns disserem Jesus está ali ou Jesus está aqui, fuja. Porque esse é o inimigo querendo te enganar. Mas nós também precisamos entender que para que nós possamos ter esse Jesus, esse reino dentro de nós, é necessário aceitar a esse Jesus. E então nós poderemos aguardar que no dia propício Ele voltará como um relâmpago que brilha no céu e que passará de uma extremidade à outra, e então veremos a glória acontecendo. Enquanto isso não acontece, nós precisamos viver o reino de Deus agora. Nós precisamos cultivar esse reino de Deus em nosso coração, para que não percamos ele de vista. E então, assim, quando ele surgir, nós o reconheceremos, porque carregamos esse reino dentro de nós, e a centralidade desse reino é Jesus. A palavra nos traz hoje a oportunidade de vivermos uma verdade, que é o próprio Jesus. Não existe verdade fora deste Jesus. Não existe paz fora desse reino. E a verdade e a paz vem daquele que nos amou, e amou de maneira maior. Amou sem a necessidade de algum retorno. Ele amou simplesmente porque ele é o próprio amor. Jesus esteve no meio de nós, no meio daqueles fariseus, e ele não foi reconhecido. Que nós não possamos correr o risco de se apresentar como aqueles fariseus e perguntar aonde está o reino de Deus, e colocar em dúvida tudo aquilo que Jesus fez por mim, fez por você. O amor deve estar dentro desse reino, e esse reino deve estar dentro de nós. É por Jesus que ele nos deu essa condição de carregar dentro do nosso próprio ser o próprio reino de Deus, porque um dia ele virá e tirará todos aqueles que verdadeiramente viveram conforme a sua vontade, e então estaremos todos juntos na terra prometida, na eternidade. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima quinta-feira e até amanhã.